Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a nossa última reunião do ano, né? Semana que vem, na quinta-feira, já estaremos em 2025, com a graça de Deus. E para finalizar esse ano abençoado, a gente está aqui junto, reunidos, para ouvir um pouco mais do Evangelho, refletir sobre o que aconteceu nesse nosso ano e nos prepararmos para o próximo, né? Mas antes de começar, eu vou fazer os avisos para a gente estar sempre relembrando de algumas atividades que a casa já faz. Nós temos a arrecadação de alimentos, que é um trabalho contínuo, ele nunca se encerra, e graças a vocês a gente tem podido atender a várias famílias que nos procuram aqui em momentos de necessidade. Nós temos um grupo de pessoas que nós já atendemos e várias outras pessoas que aparecem de emergência, em situações de urgência mesmo, e graças à doação de vocês nós temos conseguido ajudar essas famílias. Então vocês estão ajudando também. Então sempre que vocês vierem ao centro, vocês lembrem de olhar a despensa, de trazer aquilo que vocês acham que pode ser importante que uma família tenha em suas casas. Né? A gente sabe que a caridade, a fraternidade, ela precisa ser alimentada a cada dia. E as nossas mãos, os nossos braços é quem faz esse trabalho, né? Então sempre lembrem-se disso. Outro recado importante é que nós temos o nosso bazar, o bazar mensal, que acontece durante 2 vezes no mês, né, 2 dias seguidos. Eu não lembro agora qual vai ser o dia de janeiro, mas a gente sempre coloca nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E além disso, a gente tem a lojinha fixa, que fica aqui em cima, que também é alimentada pela doação de vocês. Então, sempre que puderem, deem uma passadinha lá. Sempre tem várias coisas novas, coisas já usadas, mas em bom estado, por um preço maravilhoso. Muito bom. Outra informação importante é que nós estamos iniciando um novo ano e nós teremos o curso que já está acontecendo há algum tempo aqui na casa. Então, nós teremos a nova turma de primeiro ano básico, que vai ser na quarta-feira. Os alunos que já estão, nós vamos colocar lá o link para inscrição, mas para quem quiser iniciar, começar a estudar um pouco mais, se esclarecer sobre a doutrina espírita, nós teremos o primeiro ano básico nas quartas-feiras das 20 às 21h30. Tá bem? Mais alguma coisa? Então vamos agora para a nossa mensagem, que não vai ser escolhida ao acaso. A palestra do Hernani. Hoje, qual que é o tema, Hernani? São chegados os tempos. E a mensagem que eu escolhi aqui é quem faz o tempo? Para iniciar hoje um pouquinho sobre a sua palestra. Então, quem faz o tempo? É uma pergunta. Você afirma invariavelmente que não tem tempo. Garante que o seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria minutos preciosos. A atenção ao aflito que necessita do ombro amigo afetaria a programação do seu dia. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro deste conceito, e de posse da afirmativa não tenho tempo, acredita justificada a sua ausência no bem. Mas, querido irmão, medite. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca o tempo para ficar perto da pessoa amada? Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que 1 hora de palestra evangélica é muito mais demorada que 1 hora ou mais assistindo a um bom jogo de futebol ou assistindo a uma novela? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende de você. Antes de afirmar não tenho tempo, lembre-se que você é quem faz o seu tempo. Então, com essa mensagem em nossos corações, vamos nos preparar para receber de Deus, da espiritualidade amiga e do nosso amado Mestre Jesus,
aquilo que Ele tem preparado para que nós possamos refletir a cada dia sobre tudo o que acontece conosco, para que possamos cada vez mais nos aproximar do alvo, que é o Jesus, nosso amado Mestre. Que antes de agir pensemos, será que essa nossa atitude se aproxima daquilo que Jesus, do que Deus, nosso Pai, quer de nós? Ao estarmos aqui nessa manhã de domingo reunidos para ouvir o seu Evangelho, sabemos que uma porção de bênçãos estão sendo derramadas em nossas vidas e que nós estamos recebendo do melhor de Deus neste domingo. Que possamos, em pensamento, nos unir para beber direto dessa fonte, que o nosso amado irmã Hernani, que aqui se encontra com tanto carinho, venha trazer a mensagem de consolo, de despertar e de reflexão para os nossos próximos dias. Que a espiritualidade amiga nos acolha e nos inspire. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Nossa, não precisou nem falar duas vezes hoje, né? O pessoal está empolgado com o ano novo, é isso? A proposta hoje é falar sobre são chegados os tempos, né? E eu tomei a liberdade de, essa explanação, dividir ela em 3 tópicos. Quer dizer, na verdade são 4. O último eu vou deixar um segredo, um suspense. O que é, como funciona e quem coordena a chegada desse tempo. Eu vou ler o que está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós, a doutrina espírita, podemos substituir esse tema por uma coisa que está muito sendo falada no nosso meio, que é a questão da transição planetária, que nos remete a falar, a Terra vai mudar, vai passar por um processo de elevação do seu contexto físico. São chegados os tempos. É lógico que, se você assistiu o Pinga Fogo, na entrevista de Chico Xavier lá naquela época, perguntaram para ele, quando que vai começar o mundo de regeneração? Que é o que nós vamos sair da expiação em prova para o mundo de regeneração. E Chico responde, Emmanuel nos fala que por volta de 2057. Né? E a gente cria uma expectativa como a gente cria agora na virada do ano. Já reparou como é que a gente faz? Quem já fez a listinha do que vai melhorar? Parar de fumar, beber, falar mal dos outros, aquelas coisas. Já fizeram, não? E a gente cria essa expectativa, porque quando eu escutei aquilo, eu falei assim, então quer dizer que 2057, quando falar, virou 2057, pronto, chegou o mundo de regeneração. Não, não é assim. É um processo longo e duradouro, que o tempo, como foi a abertura, vai determinar. E esse tempo não é meu, esse tempo corre paralelo com aquilo que você faz dele. Porque o seu tempo é você observar o tempo que passa. O tempo que você usa. Então, está dizendo no prefácio que vai chegar dos tempos. Mas aí tem uma coisa importante para que a gente possa refletir sobre esses 3 tópicos. Que a gente precisa ter isso como consciência nossa. E na pergunta 86 do Livro dos Espíritos, está perguntando assim, o mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espiritual? O que é o mundo corpóreo? Ninguém sabe. A nossa matéria aqui de carne, nós estamos aqui incorporados renascemos aqui, né? E Kardec fez essa pergunta, o mundo espírita poderia existir sem ter existido esse mundo corporal, a terra, o carro, onde a gente mora, tudo que é matéria densa? Resposta do Livro dos Espíritos, sim. Sim. Então quer dizer que se a Terra desaparecer, com seus 8 bilhões de habitantes, o mundo espiritual continua perfeito. Vai que o Putin, e agora o presidente dos Estados Unidos, acordam não tão católicos assim, né?
E eles têm umas certas ogivas nucleares lá, não tem? E podem destruir a Terra 80 vezes. A brincadeira deles. É assim, porque o cara acorda, vamos lá, vamos destruir um pouquinho esse planeta. O que vai acontecer? 8 bilhões de espíritos vão ser socorridos no mundo espiritual. Onde nós vimos um exemplo disso? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Segunda Guerra Mundial, tocou-se os clarins, não é isso? E aí os trabalhadores do plano espiritual recolhiam as almas que desencarnavam. Logicamente, cada um com a sua obra. Alguns foram para o Nosso Lar, outros para outro lugar. Mas cada um. Por que você está dizendo isso? Né? Porque é importante ter esse contexto primário para a gente entender o que é a transição planetária, o que é os tempos chegados. Que isso aqui que nós estamos vivendo é uma passagem e que nós fazemos parte dela. E fazemos parte sim. Tem um poeta que diz uma coisa linda, que eu achei maravilhosa, que serve para nós nesse contexto de estão chegados os tempos. Para a gente entender como é que funciona essa arquitetura do grande arquiteto do universo. Ninguém fere uma flor sem machucar uma estrela. Nós estamos interligados em tudo. Porque muitas das vezes a gente vê assim, mas está acontecendo as coisas lá na Europa, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Da maneira que você age, da maneira que você pensa, qual partido você toma, você faz parte desse contexto. Então, o que é isso, essa transição planetária? Em Gênesis, sinais dos tempos. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Porque a perfeição, olha isso, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Quando a gente vê o planeta Terra de longe, lindo, azul, não é bonito? Eu acho que é o mais bonito de todo o sistema, né? Eu acho. Tem que puxar a sardinha para nós, né? É lindo. Mas quando a gente olha aqui para baixo, e aqui, olha o que ele está dizendo. A perfeição da habitação está em relação com a do habitante. E ela vai seguir a lei do progresso. Tudo bem? Então quer dizer que a gente está no mundo de expiação e prova. Né? E justifica já um pouco a nossa situação que a gente vive. Porque às vezes eu vejo o cara falando assim, esse mundo é de provas e expiações. Eu falo, não é. Está lá escrito no Evangelho, de expiação e prova, que muda todo o contexto. Então nós estamos ainda pagando algumas coisas. Então a gente olha para o planeta Terra, quem já não pensou assim, isso aqui não tem só mais salvação, pode começar de novo. Não é verdade? Não é verdade. Só que o planeta vai progredir, como diz aqui essa questão. Ele vai sair desse mundo de expiação e provas e vai para o mundo de regeneração. Esse é o processo. Como tudo no universo progride, inclusive nós. Como é que isso vai acontecer, né? Os habitantes do planetinha Terra, que estiverem de acordo com o novo progresso do planeta, vão junto. Aqueles que não estão, ficam. Ficam para onde, né? Vão para o outro planeta de expiação e provas, e muitas das vezes um planetinha até mais inferior. Inferior não no sentido pejorativo, primitivo. Esse é o processo. Quanto tempo demanda isso, Hernani? Eu vou dar um spoiler. Nós temos o Evangelho, não temos? O Apocalipse, não é isso? Está aí escrito lá, com tudo aquilo que João ditou, ele não escreveu, né? Acontecendo. Então, se a gente pegar isso daí, em uma ordem cronológica, nós temos aí até 3.000 anos. Né? Nós estamos em 2025, vai entrar agora. Então, temos aí mais 1.000 anos ainda para a gente poder viver esse processo. Então, nós temos 1.000 anos ainda para preparar esse mundo de regeneração. Por que para preparar ele? Porque depende de cada um de nós. Como diz aqui, a habitação está em relação com o seu habitante. Você quer um exemplo? Quem já mudou de casa aqui? Eu já mudei umas 50 vezes. Veja bem como é que é. Eu não sei se você foi para uma casa nova, mas se você não foi, ou uma casa que já era construída, não importa. O que você faz quando você chega? Você vai lá ver a casa que você quer comprar, você compra, você olha, vê se não é assim. Aí você vai, olha as coisas e fala assim, bom, agora eu vou pegar minhas coisas. A mulher principalmente, né?
E os homens sofrem com isso. Bom, quando chegar lá, eu vou pôr o armário aqui, vou pedir para meu marido fazer aquilo lá. Não é assim? Você vai e coloca as coisas conforme você almeja. Não é isso? Os homens pegam as ferramentas, né, aquelas coisas. Deixa aqui meu cantinho aqui, não é isso? Você fez o que na nova habitação? Você transformou ela na sua essência. Deu para entender? A gente quer um planeta melhor? De regeneração? A gente querer não, vai acontecer. Mas você quer ir para lá? Essa é a pergunta. Você quer continuar esse progresso natural que vai acontecer com todos e com todos os planetas do sistema solar? Sim. Então, prepare a casa. Comece a pegar na sua bagagem da casa antiga aquilo que é essencial para a nova casa. Porque quando você faz a mudança, você reparou que você separa umas caixas e fala assim, isso aqui eu não preciso mais. Não é? Eu vou doar isso aqui. Né? Tem alguns que falam assim, vou jogar fora. Não vou levar para o Consolador. Eu vou doar. É isso, na essência, o que você precisa fazer durante esses 1000 anos que vão vir aqui, Hernani. Só Matusalém viveu, né? É assim que a gente fala. Você vai reencarnar quantas vezes em 1000 anos? Conta rápido. 5. 5, vamos dizer aqui, né? É a preparação para você. Por que eu li que o mundo espírita ele é o que fica soberano sobre todas as coisas? Porque é o que você vai voltar para lá. Essa preparação de mudança é sua e começa agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se a gente olhar para nós, assim, fizer uma análise, porque é difícil isso, hein? Do que a gente tem que melhorar. Quais são as provas que estão à nossa volta, começando pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pela casa espírita que frequento? O que eu tenho que melhorar é as coisas que você precisa deixar para a sua nova morada. Nova morada. Então a transição planetária, o que é? É isso. É um processo de mudança planetária, espiritual do comportamento do ser humano encarnado. É isso. E por onde ela se efetua? Aqui eu vou ler alguns trechos para a gente entender como é que isso acontece. E agora em obras póstumas, no item Regeneração da Humanidade. Olha o que eles dizem. Não olheis para o céu para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis. E aqueles que vos anunciaram, vos enganaram. Mas olhai ao redor de entre vós, entre os homens. Será aí que os encontrarão. Não é, pois, o fim do mundo material que se espera, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. A gente está acostumado, pelo menos eu, quando eu vim da igreja católica, eu escutava assim, bom, a primeira vez o mundo se acabou na água, agora vai ser no fogo. Já escutaram isso? Que o mundo vai acabar, né? Vai acabar o mundo. A doutrina espírita nos traz um novo parecer da coisa. Uma nova reflexão. O que está dizendo aqui em Obras Póstumas? Que não será através dos cataclismas, das pandemias, que o mundo de regeneração será instalado. Mas, Hernani, ainda há isso no planeta Terra. É lógico. Se você for lá no Livrinho dos Espíritos, lá Lei do Progresso, por que acontece isso? É conforme a habitação. Quanto mais depurado o planeta, menos catástrofes tem. É mais limpo, é mais sossegado. Então, por onde vai se iniciar e por onde se opera a nossa chegada dos tempos ou a transição planetária? Pelo útero. Pelo útero. Em Obras Póstumas está dizendo que vão reencarnar, e uma das últimas mensagens de Divaldo, de Joana, falando que Jesus separou 200 espíritos de alta escola. E Joana vai encarnar no Brasil, reencarnar. Os outros na Europa e no mundo antigo. 200. E esses são os top, né?
Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do ministério de Jesus. Do ministério, não é? Porque é um ministério isso aí. Então, é através do útero que vão chegar espíritos que têm um novo contexto. É através disso que se opera a transição planetária. Se a gente parar... Tem alguma professora aqui? Não tem professora? Elas já desencarnaram todas, que não aguentam. Uma, duas. Professora, se a gente observar, pelo menos eu não sou professor, mas eu observo isso, que as crianças parecem que já estão nascendo com dente. E que elas vêm com 5 anos perguntando coisas que parece que está na matemática lá na... Não é verdade? Ou é mentira minha? É essas crianças que têm um contexto diferente da vida, com a moral mais elevada, com o desapego material, que vai começar a fazer o plantio do mundo de regeneração. E aí são chegados os tempos. Qual que é a nossa grande ansiedade? Alguém é ansioso aqui ou não? A gente queria que fosse amanhã, virasse 25, né? Ah, pronto, o mundo de regeneração está aí, acabou com toda a maldade, agora meus filhos estão sossegados, não vai ter nada de ruim acontecendo com eles. Não é isso que a gente quer? Pais e mães, não é isso? Não era isso. Mas a gente não pode fugir da lei do progresso e de uma lei que é natural para cada um, cada espírito tem o seu processo. Independente de estar seu filho ou não, ele vai viver aquilo que tem que viver, necessário para o seu avanço. E no meio de tudo isso está acontecendo a transição planetária. Estão chegando os tempos. É disso que trata esse tema. É disso. E aí ele fala, e como é que vai separar isso, Hernani? Aqueles que estão fazendo mal pelo mal não terão lugar nesse processo. Começarão a desencarnar, mas não reencarnarão novamente na Terra. Aqueles, quais são os sinais? Está em Obras Póstumas. Aqueles que se revoltam contra Deus. Aqueles que não enxergam que todas as vezes a dificuldade que nos aparece aparente é na verdade uma escola que nos ensina. E qual de nós aqui já não viu as pessoas dizendo assim, eu não consigo compreendê-los? Eu vou contar um caso particular. A minha ex-cunhada, o pai dela desencarnou. Desencarnou. E ela me disse pessoalmente, eu não consigo acreditar porque Deus fez isso comigo. Aí eu fiquei pensando assim, mas quem é que não vai desencarnar? É pela dor que ela sentiu do luto? Ok. A perda? Ok. Mas um pouquinho de razão que a doutrina nos traz, todos nós vamos... Vocês sabem que vocês vão desencarnar, né? Vocês estão sabendo disso? Tem uma lista ali, com a data que vai desencarnar. Se alguém quiser saber, todos nós vamos. Todos nós vamos. Esse tipo de revolta, seja por ignorância, não aquela ignorância na maldade, mas por não conhecer a doutrina, de não conhecer o avanço, o progresso, leva as pessoas a sofrerem. Sabe como é que ela está hoje? Tomando remédio. E revoltadíssima. E é um processo natural. Dói perder um ente querido? Muito. E isso aqui não é... Não vamos colocar isso em questão. Mas olha a doutrina que traz para você. Ei, não acabou. Vocês vão se encontrar. Não tem o reencontro de André Luiz com a mãe? E olha que ela não está nem no nosso lar, né? Ela está num patamar mais elevado. Mas ela foi lá ver o filho. E lá pode. Aqueles entes queridos que nós já fomos, será que eles não nos visitam à noite? As mães que perderam o filho, tem a questão que está na doutrina sobre a leitura de André Luiz, o lar da bênção, onde as crianças são acolhidas e as mães, no seu desdobramento, vão lá ver os filhos. Nós estamos amparados sempre por isso. E é um processo. É um processo natural, progressivo da Terra. Ela vai avançar. E nós também. Você pode ser birrento, não quero, não vou, não quero ir para o mundo de regeneração, quero ficar aqui. Você pode fazer o que você quiser, mas uma hora vai. Mesmo que você seja degradado da planeta Terra, como aconteceu com os capelinos, uma hora você vai evoluir lá e vai voltar para cá. Com outro pensamento.
Você sabe o que eu vejo hoje? Talvez seja uma impressão particular minha. Eu sinto que nós estamos cansados. Você reparou? Que às vezes parece que nós estamos nessa balanço e cansa, é um peso. Porque exatamente essa vibração da terra acontece. Se você for em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Ismael, que é o governador do Brasil, chega para Jesus e conta como é que está o Brasil naquela época do descobrimento. Aí Jesus fala para ele assim, ó, vai lá no umbral, levanta a minha bandeira e pega todo mundo e põe no Brasil. É uma vibração que está aí. Sabe onde eu percebi isso agora, recente? Vocês já viram os motoqueiros no Natal? O que é aquilo? Não é verdade? Cadê o contexto natalino? Não, o negócio é tirar o escapamento, fazer barulho e deixar que a polícia corra atrás da gente xingando a polícia. A impressão que eu tenho é assim, peraí, o espírito natalino fala assim, o que é o Natal? Não deveria estar todos nós nas famílias celebrando o nascimento do nosso mestre amado Jesus Cristo? Eu posso estar enganado, mas quem tem mais cabelo branco aí sabe. Há um tempo atrás não era assim, né? A gente ia lá, comia um peru, né? Tinha um peruzinho lá, não é isso? Esperava o Papai Noel o presente. Mas eu lembro do meu pai falar, poxa, não esquece de Jesus. Né? Hoje, parece que está agitado. Então, isso também é um processo dessa transformação nossa, de chegar dos tempos. Porque nós vamos nos assustar com algumas coisas. E será natural que isso aconteça. Porque é separar o joio do trigo. Certo? Pergunta agora. Então nós começamos a entender o seguinte, que a transição planetária chegados ao tempo é a mudança do planeta Terra de mundo de expiação e própria regeneração. Certo? E que isso vai se operar através do útero. Vão reencarnar na planeta, né, uma emigração de vários espíritos que têm uma escola superior. Vão vir os que são eleitos, mas vão vir também aqueles que já reconhecem que precisam ajudar. Porque você quer ver uma coisa? Vamos passar mundo de regeneração em prova, né? Quem aqui espírita quer ir para a regeneração? Só eu? Não é verdade? Olha que negócio interessante. Mas por que você quer ir para lá se tem um monte de gente sofrendo aqui ainda? Já que você conhece como é que funciona a lei. O certo, aquele que já sabe, não vou, Senhor. Usa-me. Usa-me enquanto eu puder para tentar resgatar todos que aqui estão. E é esse pensamento que esses espíritos novos estão chegando. Não deixar ninguém para trás. A gente escuta isso muito no nosso mediúnico. Ninguém fica para trás. Bezerra de Menezes poderia estar numa outra escola. Mas ele ficou para tentar ajudar a gente a enxergar esse processo. Então, nós precisamos entender isso. Hernani, então peraí. Então eu vou começar a trabalhar para quando isso? Para agora. Para agora. Comece a trabalhar em primeiro lugar em você. Em você. Lembre daquilo que eu disse. Comece a fazer a mudança. Só que em vez de pegar as coisas que você mais gosta, comece a olhar aquilo que você vai deixar para trás. Você vai deixar. Isso aqui eu não quero. Eu não quero mais levar isso. Comigo? Porque todos nós sabemos onde o calo aperta. Né? Quantas vezes você está do lado de uma pessoa que você fala assim, olha, só Jesus mesmo. Nós sabemos disso. Então comece a separar agora. Mas, Renan, você falou que tem mais 1000 anos ainda. É pouco tempo, viu? É pouco tempo. Você sabe por quê? Porque nós vamos errar ainda. Nós vamos errar ainda. Nós vamos nesse processo de separar as coisas, nós vamos separar. Isso aqui eu não queria trazer, veio junto. Nós vamos ter esse erro. E a reencarnação é a depuração disso. Para que você tenha essa consciência. Tudo bem? Terceira parte. Quem vai coordenar tudo isso? Porque imagina. Se para coordenar uma família com 3 filhos já é difícil, imagina coordenar o planeta nessa transformação. Quem é o cara?
Jesus, né? Todo mundo pensou em Jesus, irmão? Vocês não pensaram no Putin, não, né? Jesus, gente, viu? É Jesus. Vamos fazer uma pergunta aqui básica? Qual é o arquétipo, o símbolo que você tem de Jesus? Eu vou dar o meu aqui, até estudar a doutrina, e eu vou ler o que está escrito aqui na doutrina. Eu achava que Jesus estava na cruz. Pense em Jesus agora, qual é a primeira imagem que vem? Na minha época, vinha ele. Eu ia na igreja católica, o pezinho dele com o cravo, e ali o pé dele estava até desgastado, porque todo mundo passava a mão. E eu olhava aquilo, e aquilo era Jesus. Mas não é ele. Ah, Jesus veio e tirou o pecado. Não, não é assim que funciona. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender com Jesus. Ele é o governador, a doutrina nos fala que ele é o governador planetário. Mas quem é esse espírito? Qual o tamanho dele? Revista Espírita, fevereiro de 1868. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigirem a sua execução. Deus escolhe dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. O que eu entendo com essa mensagem que está na Revista Espírita? Quando você atinge um patamar de espírito puro, de Cristo, Messias, você bate na porta de Deus. Oi, Pai. E Jesus recebeu a incumbência de governar nosso planeta. Não só governar, pegar o planetinha pronto. Não. A Terra tem 4 bilhões de anos, né? Segundo os estudos científicos. Jesus já tinha 8 bilhões, que era Cristo. Nós precisamos entender isso. Porque a gente olha para o mundo hoje e fala, isso está à deriva. Abandonaram, fecharam a porta e nem apagaram a luz. Não. Quem está no governo é Jesus. Um espírito desse aqui, ó, dessa escola. Cristo, puro. Vou dar uns exemplos dele. O que ele pode fazer? Ele anda na água, em cima da água. Ele ressuscita morto. Ele cola a orelha. Já viu colar a orelha? Eu fiquei imaginando a inveja que Pitangui deve ter dele, né? Ele pegou a orelha do soldado mau. Todo mundo sabe dessa história, né? Que Pedro cortou, colou de novo. Ele fez tudo aquilo em 3 anos. E muito mais, né? Então, ele é esse espírito. E como é que ele pegou o planeta? Ele pegou o planeta pronto? Não. Deus deu para ele um pedaço assim, incandescente, e falou, Jesus, meu filho, vem cá. Eu vou colocar uns filhos amados ali. Prepara a terra para esse tipo de espírito, que somos nós. Aí ele equilibrou a atmosfera, ele fez esse planeta lindo, maravilhoso. Ele criou. Se você for em Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, é um convite para vocês lerem. No primeiro capítulo está lá assim, ó. Co-criadores em plano maior. Quando eu escutei isso, eu falei, né? Aí depois que eu li, eu entendi que quem cria é Deus. Deus cria o fluido universal. Tudo. A matéria-prima básica. Deus. Aí ele chama Cristo Jesus para vem cá. Molda para mim. Porque Haroldo, um palestrante espírita, que fez a tradução do hebraico do Evangelho, ele fala uma coisa interessante que tem a ver. A palavra bará, que é criar, não é criar em hebraico, é moldar. Né? Que Deus criou. Não, ele moldou. E ele dá mais um toque. Em hebraico, Elohim é deuses, em plural. Então Deus consulta os seus cristos e fala, criam isso que eu desejo. Porque se a gente pensa que para o plano espiritual descanse em paz, você está muito enganado. Porque, vou falar uma coisa aqui, ninguém vai entender nada, mas um dia vocês vão entender, daqui uns alguns milhões de anos. Você um dia pode receber uma incumbência dessa. Ei, vem cá. Como é que é o seu nome? Fátima, vem aqui, Fátima.
Deus chama a Fátima. Está parada, Fátima? Tô. Fui professora, preciso descansar. Eu vou te dar um planetinha para você administrar para mim. E como é que a gente aprende isso? Administrando você hoje e a sua família. Amando. E aí Jesus vem com aquele poder, aquele amor todo e fez o planeta. Só que tem outra coisa. Ele fez tudo sozinho. Vamos ver como é que é a escala, que é interessante. Deus, os Cristos, e cada Cristo tem o seu ministério. É a organização do nosso lar. Sabe os ministérios lá? É a mesma coisa. E aí Jesus tem Buda, Sócrates, que são seus ministros, que começaram a trazer as informações de uma nova época. Porque ele já está lá atrás, dizendo. Então Cristo tem os seus ministros, que operam no planeta Terra. Isso é tão perfeito que no livro Na Era do Espírito, eu vou ler. Na Era do Espírito, aqui. Chico Xavier e Herculano Pires. Livro Na Era do Espírito. Está lá, pode dar uma olhada. Olha o que eles falam. Consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós. Não o Senhor do Sistema Solar. Pensa. Aí eu pensei. Ele diz mais aqui, ó. Os espíritos como Buda, Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores, trabalham para Jesus. Quando eu li essa informação nesse livro, eu pensei o seguinte. Então, peraí. O nosso sistema solar tem quantos planetas? 8, 9, né? Preciso da escola agora, né? Ai, meu Deus. Cada planeta tem um Cristo que coordena. Deu para entender? E cada sistema solar tem um Cristo que coordena os Cristos dos planetas. Se Jesus Cristo já andou na água, você imagina o Cristo que coordena o sistema solar. Deu para entender? Por que você está falando isso, Fernando? Dos seus chegados dos tempos? Porque não está à deriva. Existe uma ordem cronológica que vai reger tudo isso. E tem um detalhe que a gente esquece. Que quem coordena tudo isso ama em primeiro lugar. Ele não é justiça em primeiro lugar. Ele é em primeiro lugar amor. É o Jesus conosco. Nós precisamos entender isso. Isso faz toda a diferença para você olhar para o mundo. Para você poder olhar para o mundo diferente. Para você perguntar, estou de mudança, o que eu vou levar? E tem detalhe muito importante. A porta é estreita. Sabe? A porta é estreita. Você vai, como é que funciona? Você vai ter que ajudar todo mundo que você puder e lá só passa você. Não passa outro. Que é o quê? Essa mudança planetária. Né? E a gente escuta assim, cada um por si, Deus por todos, né? Não, para você passar na porta tem que ser cada um por todos e todos por Deus. Você não vai sozinho. Se você se fechar aqui num bunker que eu vejo os caras fazendo agora, e ficar, agora estou aqui, agora pode ficar o mundo. Você não entra. Se você se fechar no seu bunker íntimo, no teu casulo, você não vai sair de lá. Você precisa deixar as suas coisas e ao mesmo tempo ajudar aquele que ainda não viu o que você já viu. Fora da caridade, não há salvação. Vou dar mais um plus para a gente poder falar, agora sim. No aprisco que meu pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma, viu? Então vamos lá. Vamos pensar. Vamos raciocinar. Eu tenho um Cristo do sistema solar. Certo? Que governa o Sol e todos os planetas. Eu tenho um Cristo para cada planeta. Eu tenho um Cristo para a Terra, que é Jesus Cristo. Ele estava aqui, passou aqui.
E ele tem ministros que organizam todo esse processo. Por que você está dizendo isso? Para reforçar que você não perca a tua esperança. Para reforçar que naquele momento que você fala assim, agora eu estou sozinho. Você não está sozinho. Sabe quem passa no deserto? Alguém já viveu o deserto aqui? Das suas aflições da vida? Só tem espírito puro aqui. Ninguém levantou a mão. Eu vivi um monte de deserto. E sabe o que você encontra no deserto? Hã? Deus, ele está lá já. Está te esperando. Ele está te esperando. E vai haver isso? Vai haver. Não podemos aqui ser hipócritas. Não, agora sim o mundo de regeneração chegou, vai ter margarida, flores, orquídeas. Não. Vai acontecer com você, comigo, com todos que estão nesse processo. Nesta encarnação, na próxima e na próxima. Só Jesus Cristo que não foi assim. Pergunta do livro Consolador. Faz a pergunta assim para Emmanuel. Como é que funciona a relação do humano sobre a dor de viver? E ele responde, isso é um processo natural de resgate de cada espírito que aqui encarna. Apenas um evoluiu em linha reta, Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Eu vou dar um exemplo. Nós espírita, tem dia que você sai da rota. Não sai ou só eu? Né? Aí você escuta assim, nem parece que você é espírita. Não é verdade? Você sai da rota, você quer matar a pessoa. Você está... E alguém fala assim, ó, está obsidiado, precisa de tratamento. Não é? Só que é você mesmo. Você é assim. Eu sou assim. Nós vamos entender isso. E isso é uma coisa que você precisa ver em você, para que você trate. Opa! Porque tem hora que você sai tão longe que o GPS fica falando assim no carro, ó, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota, e você está indo até você voltar. Nós precisamos entender isso, quem nós somos nesse processo. O que você vai levar de bagagem? Aonde você quer chegar? Vou fazer a pergunta. Agora aquela para finalizar. Nesse processo todo, o que nós conversamos aqui? Eu tenho um processo de transição planetária, que é a chegada dos tempos. Isso vai acontecer pelo útero, vai nascer e vão ser excluídos aqueles que não aceitarem, tudo bem? E quem coordena isso é Jesus Cristo. Só pelo fato de falar que é Jesus, qual de nós fica tranquilo? Não mente que o mentor está do lado. Confiar nisso é difícil demais. Muito difícil. Mas é o que vai acontecer. Tudo bem? Agora a quarta pergunta. E você nesse processo? Qual é o tempo que chegou para você? O tempo de amar? De se revoltar? De fugir? De se fechar? Qual é o tempo que chegou? Qual é o tempo que chegou para você? O de se entregar? O da revolta? Pergunta para você. Pergunta se tudo faz sentido. Pergunta, nós que estamos aqui hoje, no dia 29, a gente veio aqui buscar alguma coisa, mesmo que você veio assim no autômato, sabe? Eu estou indo, onde vai? Minha esposa está indo, eu tenho que ir. Não, mesmo que você veio, tem algo para você. Isso é fundamental. No Caminho da Luz, seu último capítulo, ele fala algumas coisas que para a gente poder refletir, sabe? Veja que interessante. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. Poxa, é Jesus, gente. Ele é o cara. Nós só precisamos deixar ele fazer a parte dele em nós. Porque ele espera isso. Ele espera isso de você, de mim. Hernani, eu preciso trabalhar você. Não é que ele vai pegar você no colo e falar assim, fecha os olhos, filho, nós vamos passar por uma transição planetária, ninguém vai acontecer nada com você. Não, pelo contrário, ele precisa trabalhar você e falar assim, Hernani, sabe a tua família? Ajuda ela aí, vim, já que você compreendeu
o que é a chegada dos tempos. E ele fala mais. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Hoje a gente vê a força sendo usada como se pegasse o sinônimo de poder. E é o que ele diz. Os artifícios, pum, e somem. Cadê Roma com seu poder? Isso tem que nos dar base para a gente poder perguntar para nós, e eu? Qual é o meu tempo? O que eu devo fazer? Como eu estou agindo? Quando o senador Públio Lentulus encontra Jesus há 2000 anos no livro, Jesus fala um negócio para ele que serve para mim todos os dias. Está no teu querer me seguir agora ou daqui a séculos. Está no teu querer. Só cada coração. E sabe por quê que é interessante? Porque Jesus não pesca com tarrafa. Eu acho que eu já falei isso aqui. Ele pesca com vara. Um coração por vez. E quando ele pescar você, não fique achando que ele vai colocar você num quartinho florido, na sua nova morada. Ele vai falar assim, vem cá, agora me ajuda aqui. Vai ser assim que funciona. Tem uma música linda, evangélica, né? A gente estava até vindo agora escutando, que é Usa-me. Já viu essa música? Eu acho que é esse o contexto. Todo dia de manhã, quando você acordar, Senhor, faz como Chico. Senhor, o dia ontem passou, mas eu estou aqui de novo. Usa-me. Usa-me. Você sabe por quê, gente? Porque a gente espera se transformar num baluarte de luz de uma noite para outra. Ou mudar nosso jeito de ser numa virada de ano. Isso não acontece. Você precisa começar todos os dias. Mas começar pequeno, às vezes. É sorrindo por uma criança. É tendo compaixão por aquele que sofre. É sendo indulgente pelos erros dos outros. É perdoando aqueles que te ofendeu. É assim que você vai construir uma nova morada para você. E quando você assumir isso, aí Jesus está junto. Porque enquanto a gente se revoltar, não entende, fingir que não entende, não perdoar, ele vai esperar você acordar. Porque afinal de contas, os tempos são chegados. Muito obrigado, gente. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso mestre amado Jesus, o governador do nosso planeta, a todos os trabalhadores espirituais desta casa, que nos acolhem com tanto amor e fraternidade. Bom dia, Senhor. Olha nós aqui outra vez, mais uma vez falando em Teu nome. Ó Senhor, o ano passa e o ano começa, e nós pedimos humildemente, Senhor, que nos faça enxergar a Tua vontade sobre todos nós. Que possamos ser instrumentos para que a gente possa construir um mundo melhor, começando dentro de nós, dentro da nossa casa, nos trazendo esperança, força e coragem, mas acima de tudo reconhecendo aquilo que nós precisamos mudar, para que tudo isso se opere ainda aqui no nosso planeta. Que o Senhor nos abençoe, a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.